Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que, assim, para mim é até um pouco engraçada. Eu estava essa semana construindo novas ofertas, né, para minha empresa, e o que que eu percebi? Que apesar do mercado já ter sofisticado, já ter, assim, certo tempo que tem gestor de tráfego aí na área, ainda é muito comum a promessa de trazer lead qualificado, de alto padrão e high ticket. Não é que tem nenhum problema com isso, mas para mim é um pouco engraçado, porque parece que o pessoal ainda acredita que o gestor de tráfego é o culpado do lead ruim, não o posicionamento, a comunicação e principalmente que o time comercial não presta. Porque verdade seja dita que é o seguinte, a maioria das vezes a gente tem um lead muito bom, mas o comercial não sabe atender. E o que que acontece? Pô, ninguém atende esse cara bom, ninguém atende esse cara bem, a gente não vende, a culpa fica sendo do gestor, só que na verdade não é. E até pensando nisso, o que que eu decidi trazer hoje para vocês? Quais são os 5 passos que eu utilizo para atrair só lead qualificado? E assim, realmente é uma fórmula que eu utilizo e só vem lead qualificado dessa maneira porque tem toda uma lógica e quando eu trouxer o último passo para vocês, vocês vão entender. Pessoal, se olhar para lá, é para eu deixar uma colinha para eu garantir que eu não vou esquecer de nada. E ao contrário de algumas outras aulas em que eu já trouxe o mapa pronto, a gente vai construir ele juntos. Então, bora para a tela aqui. O negócio é o seguinte. Fecha aqui, papapá, beleza. Como eu faço para atrair apenas lead qualificado? Um ponto muito importante e muito ignorado é o posicionamento. Isso daqui é fundamental, por quê? O que que acontece demais? A pessoa quer se comunicar com um lead de alto padrão, high ticket, só que ela não tem um perfil condizente. E o que que acontece? Eu acredito que é sim possível você vender sem conteúdo e ter um Instagram feio, porém isso não causa familiaridade. O que que eu quero dizer? Pessoal, entenda o seguinte: vamos supor que o meu ICP ele gosta de ler livro, que ele gosta de jogar futebol, ele é um cara nerd, ele gosta da Marvel. Então, assim, é muito importante que eu coloque essas composições no meu posicionamento, porque acaba que fica muito mais assertivo. Ou seja, quando aquele cara me vê, ele se enxerga. Então, dessa maneira, acaba que a chance de eu trazer um lead melhor é muito, assim, superior. Vou trazer um exemplo para vocês. Comecei uma captação no meu perfil, inclusive quem não me segue lá agora, meu arroba é eudaniel.co. E o que que acontece? Quando eu fazia a captação, foi um pessoal muito ruim. O que que eu comecei a fazer? Mexi no meu posicionamento e através disso veio um pessoal muito qualificado para mim. Porque eu posso desde prestar o serviço da minha empresa, a Scalise, como eu posso ajudar aquele pessoal a romper a barreira dos 5 dígitos por mês. Ou seja, existem autônomos para eu ajudar e empresários para eu poder ajudar. E por que está vindo isso? Por conta do meu posicionamento. Eu estou me portando e comunicando exatamente com quem eu quero. E aí que entra o segundo tópico, que assim, na minha visão, é 80-20 de tudo, que é exatamente se liga nisso aqui. Comuni, comunicação. A comunicação. Isso aqui é o 80-20. Por quê, pessoal? Não adianta eu ter a copy perfeita para o lead errado. O que você quer dizer com isso, Daniel? Gente, é o seguinte, o que rola demais? A gente tem que entender que o nosso avatar, ele tem dores e desejos específicos. E se eu não comunico aquela dor ou aquele desejo, ele não vai comprar de mim, mas ele vai comprar do meu concorrente, porque está se comunicando daquela maneira. Então, o que que pega muito, e eu vou trazer até o exemplo de muitos gestores de tráfego, que é o seguinte. O cara tá cansado de cobrar 1.000, 2.000, ele quer contrato de 3, 5 mil reais. E o que que ele faz? Ele começa a produzir conteúdo e ele tem um conteúdo assim. O que que é pixel? O que que é traqueamento? Por que que você deve investir em tráfego? Ó, pega a visão disso aqui. Qual a importância de você investir em tráfego pago? Se você está sofrendo com baixo faturamento, o tráfego pode te potencializar. Ou seja, o cara ele está na busca de atrair um ICP que tenha capital para pagar o contrato de 3, 5 mil que ele quer, mas ele está falando de faturamento baixo, ou seja, ele está falando de um cara ruim, pô. Porque se o cara está sofrendo com faturamento, como é que ele vai pagar 3, 5 mil? Não vai, esquece. Então, qual que é o lance? É muito melhor falar o seguinte, cara, é,
Descubra essa estratégia que é capaz de fazer você romper a barreira dos 80k por mês. Olha como é que já mudou o jogo. Poxa, se eu tô falando com um cara para romper a barreira dos 80k, quer dizer que ele faz 80k. Então eu sou muito mais poderoso, eu sou muito mais assertivo. E literalmente, se eu quero trazer um lead, eu vou trazer aqui alto padrão, porque geralmente o que as pessoas elas entendem como qualificado é um lead rico que tem dinheiro, mas não necessariamente, porque nem sempre a pessoa vai ter dinheiro, mas ela vai comprar, e o contrário existe, mas esse é o normal do mercado. Então, cara, se eu quero trazer esse cara de alto padrão, tenho que falar as dores dele. Vou trazer o exemplo da Scalise. Na minha empresa, o nosso lead, ele não tem problema de faturamento. Qual que é o problema desse cara? Ele quer romper os 100k por mês sem ter que ficar dependente de lançamento. Ele tá cansado, ele não aguenta mais, ele quer implementar outros funis. Então, qual que é a minha comunicação? Descubra a magia do gestor de funil para você começar a faturar no digital. Não, não é. Porque quando eu faço isso, eu converso com quem está começando. O que que eu tenho que falar? Você está cansado de fazer lançamento? Você não aguenta mais essa parada? Eu vou te ajudar a romper a barreira dos 100 mil por mês, sem precisar fazer lançamento nunca mais. Muito mais persuasivo. Principalmente, eu comuniquei com o meu avatar, com o meu ICP, com o meu lead qualificado. Isso que a galera erra. Ou seja, faz a copy mais bonita do mundo, o cara erra. Mas enfim, partindo para o terceiro passo, esse aqui é polêmico, viu? Esse aqui é polêmico entre gestores de tráfego, porque o negócio é o seguinte, pessoal. Segmentação no gerenciador. Gerenci, gerenciador. Advantage plus traz muito lead ruim. Gente, o negócio é o seguinte. Tem uma máxima no mercado que os melhores públicos, eles são o de Advantage Plus. Isso realmente é verdade. Para o gestor de tráfego, que só está preocupado com lead. Como assim, Daniel? A gente pega a visão. O que as plataformas mais querem é entregar para a gente o resultado mais barato possível. Ele quer volume e ele quer custo baixo. Só que isso não está atrelado à qualidade. O que que filtra meu lead? Como eu disse no tópico superior, a comunicação. Mas não adianta nada eu ter a comunicação correta para o cara errado. Quando eu expando, eu uso correspondência ampla. Quando eu uso o público Advantage Plus, o Facebook ele traz volume, só que ele traz um lead muito ruim. Quando você bate a pesquisa e você joga ela dentro do chat GPT para ele fazer o cruzamento, cara, é claro. Porque qual que é o lance? Os interesses, eles realmente segmentam o pessoal. E isso é uma parada que no mercado o povo fala, não, o público de interesse morreu, não funciona mais. Só que, gente, vou falar um negócio pra vocês aqui. Não é porque o público é de interesse que você colocou lá, viajantes internacionais frequentes. Que só vem esse pessoal, não, pô. Nunca foi assim, gente. Nunca foi. Continuou funcionando da mesma forma. Vou dar um exemplo. Eu trabalhava com uma estética, ela chama Carol. Carol, ela era lá de Fortaleza. Ela reclamava muito pra gente que vinha lead ruim, desqualificado. Já a minha cliente hoje, a Eli, que são os mesmos públicos, ela fala que o lead é muito bom, que o lead é comprador. Porque o problema não é que o público de interesse não funcione mais, é porque ele sempre foi assim. Se eu quero qualificar ainda mais o meu lead, eu tenho que ir para o próximo passo. Qual que é? Bora lá, bora lá. Pô, essa transição, esse gancho foi bacana, viu? Nem eu sabia que eu ia conseguir fazer. Funil, pessoal. Funil complexo. O que que filtra, assim, muito bem o lead, qualifica, é o funil. Quanto mais denso o meu funil é, mais qualificado, em vez de regra, meu ICP vai ser também. Por quê, cara? Ele precisou passar por mais etapas para conseguir converter. Então, muitas vezes, aqui na minha estratégia, o que que eu faço, cara? Peraí. O que que eu faço? Eu não deixo a conversão o mais rápido e fácil possível. Eu quero que esse cara passe um caminho comigo. Então, vou trazer um exemplo. Todo mundo que só campanha de WhatsApp sabe, o lead do WhatsApp, ele tende a ser o menos qualificado. Por quê? O cara viu o anúncio, ele clica. Muitas vezes ele é um cara muito curioso, ele quer saber o preço, porque ele não teve que passar por uma triagem. Então, o que que eu gosto de fazer e que eu faço nos projetos aqui? Pô, leva um cara para uma página, leva o cara para um elite. Porque, cara, ele vai ter que apertar um tanto de botão, ele vai ter que me dar os dados dele. E todo mundo que oferece os dados sabe que o pessoal continua entrando em contato. Então, assim, é um cara muito mais qualificado. Porque qual que é o lance? Na internet, eu até costumo brincar. Eu não sei o que que acontece com a gente, mas a gente fica o mais burro e o mais preguiçoso possível, tá ligado? Então, por que que eu tô querendo dizer isso?
pessoal não tem paciência para dar um nome, um e-mail, telefone. Ou seja, se esse cara faz isso, ele é muito qualificado para mim. Principalmente, se eu pego um funil que eu tenho mais perguntas, se o cara chega até o final, ele é mais qualificado porque ele tem um maior interesse. Eu recomendo que vocês joguem no Google e pesquisem o funil e lead. Gente, esse funil é muito massa, eu sou apaixonado com ele. Muito bom para rodar low ticket, para adquirir lead pro high. E como é que funciona, cara? Se você pegar os exemplos do lead, você tem preguiça de chegar até o final. Porque você não quer comprar, você só quer testar. E um funilzinho, pô, muito bacana, interativo, você vai apertando. Você fala, pô, velho, nem quero esse trem, não vou chegar no final dele não, entendeu? Mas quem quer comprar, vai chegar, pô. Porque qual que é o jogo pra mim? O meu game não é o game do volume massivo, sem qualidade, onde eu loto o meu time comercial, não vendo nada, fica todo mundo frustrado. O meu jogo é o jogo do sniper. É um tiro e uma morte. E esquece, tá ligado? Então o que que eu vou fazer? Eu tô sempre em busca de trazer o lead mais preparado pra compra. E aí o que que acontece? Uma coisa que eu gosto de fazer muito, e é que é diretamente o quinto e último passo para você só ter lead qualificado, é o seguinte. Tchan, tchan, tchan. Cadê? Criação, criação de novas ofertas. Ou seja, o que que eu faço, pessoal? Em via de regra, o cara que passou por esse funil mais longo, ele é mais qualificado. Mas isso é em via de regra. Não é uma certeza absoluta. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu construo um novo produto para eu vender para esse cara que já entrou na base. E porque ele pode não ser o ICP ideal do produto um, mas pode ser o cara perfeito para o produto 2. Então eu não deixo de ganhar a grana dele, tá ligado? Eu não deixo de transformar aquela vida. Para isso eu só tem que ter um outro produto. Vou trazer o exemplo dos meus clientes para vocês. Aqui na minha base, na Scalise, a gente só trabalha com infoproduto. Por quê, cara? Eu acredito muito na especialização. Se eu pego negócio local, e-commerce e tal, eu consigo atender todo mundo bem, porém eu vou ter processos muito diversos. Então aqui a gente literalmente tem um passo a passo. Cara, o cliente entrou, ele tem quatro fases que ele vai passar. Então ele vai ter uma fase ali de matriz do funil, ele vai ter a escala da rota da lucratividade, então ele vai ter tudo isso, então fica mais fácil. A gente consegue entregar mais resultado. Por isso que a gente nichou para isso. Mas qual que é o lance? O que que eu tô querendo trazer para vocês? Hoje eu posso dizer que não vou dizer 100%, mas 90% dos meus clientes têm produtos high ticket. Então, o que que a gente faz, cara? Olha só essa sacada. Se eu tenho um produto que é uma trilha gravada, mais um encontro em grupo, mais um individual, entrou um cara, ele quer comprar esse produto, mas ele não tem condições, eu tiro o individual e vendo para ele o encontro em grupo mais a trilha. Ou seja, o lead qualificou. Ele se qualificou para esse produto, pô, não vou perder a venda. Cara, mas o cara não tem grana pro individual, ele não tem grana pro em grupo, eu tiro os dois e dou ele a trilha gravada. Tá vendo como é que a gente não perde o lead? Porque qual que é o lance? Cara, eu já paguei para esse cara entrar na minha base. Eu tenho que trazer alguma solução para ele comprar de mim. Eu não posso perder ele. Então, é exatamente isso que eu faço, pessoal. Dessa maneira, eu só trabalho com lead qualificado. Porque o meu expert tem um posicionamento assertivo em que ele traz familiaridade. A nossa comunicação de conteúdo, de criativo, é 100% focada para a dor e desejo do ICP e não a gente não vai pela tangente. A gente segmenta nossas campanhas para só trazer público que realmente faça sentido, tem interesse daquele fundo do funil. Depois, a gente constrói um funil mais denso, mais complexo, em que a pessoa se qualifica durante as etapas do funil. Pô, o cara passou por tudo isso, ele não tem grana para comprar o produto principal? Não tem problema. Eu tenho uma outra oferta para fazer para ele. Cara, eu tiro em conta individual, eu tiro em conta em grupo, eu dou ele a trilha gravada. Pô, não tem condição? Beleza. Toma aqui então um produto de caixa rápido, onde você vai fazer o caixa para você poder acender e comprar a trilha. Comprou a trilha, começou a ter resultado? Pô, vem para a mentoria em grupo. Entrou no grupo, teve resultado? Acende para individual, ou seja, depois que o cara entrou na minha base, é aqui que eu começo a ganhar grana de verdade. Porque eu não paro de construir novas ofertas. Então, vou trazer o exemplo aqui da minha empresa. O que que eu faço, cara? Levei o lead para Cal para vender produto. Perdão, meu serviço. Ele não teve a grana para comprar o serviço, eu ofereço uma mentoria barra consultoria para ele. Ele adquire, fica felizão, fez caixa. Agora ele não quer mais fazer. Ele quer que eu faça por ele. Ou seja, olha como é que o cara já entrou no meu funil.
Então aqui a gente usa muito funil ampulheta, pô. Depois que o cara entra, a grana de verdade tá aqui, pô. É aqui que mora a grana. Por quê? Ele compra mais vezes de mim, ele compra produtos mais caros e ele começa a me indicar. Ou seja, pessoal, passei para vocês literalmente os meus segredos sobre como trazer lead qualificado. Espero muito que esse conteúdo ajude vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Vou deixar aqui no link na descrição o meu WhatsApp para quem quiser a minha ajuda para implementar tudo isso. E bora para cima. Contem comigo se vocês precisarem. Os